Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é mais uma edição daquele 6-1 Responde, né? Um quadro onde magicamente vocês deixam perguntas e eu as respondo. E assim vocês deixam mais perguntas nos comentários e eu vou respondendo, e assim nós iremos para sempre até o fim dos dias. Antes de começar com os questionamentos, enfim, eu venho aqui hoje trazer para vocês uma indicação de um aplicativo que é o OneFootball. Não sei se vocês conhecem, acredito que sim, porque é o aplicativo mais baixado e mais conhecido, né? Um aplicativo relacionado a esporte e ao futebol especificamente. Então eu recomendo a vocês que baixem o aplicativo gratuitamente, o link para ele está na descrição. Você encontra de tudo, né? Está disponível tanto para Android quanto iOS, e desde o momento que você baixa o aplicativo, você já escolhe, né, o seu time, o time que você quer acompanhar. É possível inclusive escolher mais de um time, escolher também uma seleção e tudo mais. E aí você tem informação de tudo, cara. É transferência, são notícias, são placares. Você, quando o time está jogando, você é atualizado, e é uma ótima forma aí de se manter inteirado sobre o que acontece no futebol, claro, né, com foco no nosso clube, no nosso Cruzeiro, mas sobre o futebol em geral também. Tem informações de futebol europeu, de outros clubes, dá para acompanhar, dar aquela secada aí, ressaltando então que é o aplicativo de futebol mais baixado do mundo, tá? E isso não é à toa, né? Então eu realmente indico para vocês, eu uso, acho um aplicativo muito completo, e pode baixar aí no link da descrição, então, que vocês não vão se arrepender, beleza? Então agora vamos lá para as perguntas. Começando com o Guilherme Arra, que pergunta: independente do ano e das gerações, como seria o Cruzeiro com os melhores jogadores que você conhece, que já vestiram a camisa celeste ao longo da história? Bom, muito obrigado aí ao Guilherme pela pergunta. Cara, assim, eu já fiz recentemente vídeos aí, né, com o melhor 11 do Cruzeiro que eu vi, o pior também, fiz até 2 times de cada um deles. Mas assim, se a gente for pegar um maior da história, é claro que aí eu não tenho o critério de ter visto todos, mas pelo menos pelo que eu vi, eu acho que seria um Cruzeiro basicamente com o Raul no gol, e aí pode ser Dida, pode ser Fábio, mas eu acho que o Raul, ele é mais unanimidade, até porque muita gente não viu, né, e muita gente que viu lá do passado fala que o Raul era melhor que Dida e Fábio e tudo mais. Daí o lateral direito, acho que não há dúvida que é Nelinho. A zaga seria Perfumo, o argentino, que eu sempre só ouvi falar coisa boa dele. E o Piazza também, que jogava como zagueiro ou como volante, mas a gente bota na zaga, né? Porque zagueiro é mais difícil, volante tem mais. Na lateral esquerda acho que pode ser o Nonato. O Sorin também é uma grande referência, mas acho que o Nonato jogou mais. Não é o meu preferido, eu prefiro o Sorin, mas acho que o Nonato é mais importante na história do Cruzeiro. Meio campo eu acho que a gente pode botar Zé Carlos, né? Que até o Fábio ultrapassado era o jogador que mais tinha jogado pelo Cruzeiro. Ricardinho, maior campeão, né? Aí fazendo a dupla de volantes. Ricardinho, maior campeão da história do clube. Os meias a gente tem que colocar Dirceu Lopes, obviamente, né? Dizem que é o jogador mais talentoso aí da história do Cruzeiro. Alex também, eu acho que merece uma vaga aí por tudo que fez, né? Especialmente em 2003, porque ele jogou aqui foi mágico. E Tostão, claro, não pode ficar de fora, maior artilheiro da história do Cruzeiro. E eu coloco por último Ronaldo Fenômeno. Não vi ele jogar no Cruzeiro, ele foi brilhante no Cruzeiro, mas assim, não conseguiu, não mostrou todo o seu potencial no Cruzeiro, né? Ele mostrou mais mesmo na Europa. Mas se é pra gente falar dos melhores jogadores aí, eu acho que o Ronaldo merece essa camisa 9 aí, que poderia ser de um Marcelo Ramos, de um Joãozinho. Enfim, tem muita gente boa, né? Palhinha, né? O primeiro Palhinha especialmente. Teve muita gente boa, é difícil fazer esse tipo de eleição, mas esses seriam meus 11. O Lucas Oliveira pergunta: por que o 9-2 surgiu depois do 6-1? Lucas, obrigado pela pergunta. Basicamente porque foi quando precisaram inventar a história, né? Até então ninguém precisava recorrer a um suposto amistoso que supostamente teria acontecido, e ninguém nunca vai se provar se existiu ou não esse jogo. Não tem uma alma viva que estava lá, não tem nenhum tipo de registro. O que mostraram de recorte de jornal não tem a menor credibilidade, enfim. O tal do 9-2 vai ficar como lenda mesmo, lenda urbana, né? Igual o Capeta da Vilarinha, a Loura do Bonfim e tudo mais. O Filemon Silva pergunta: qual jogador da base que você esperava no profissional, mas não correspondeu às suas expectativas? Obrigado aí ao Filemon pela pergunta. Eu acho que tem alguns jogadores que realmente decepcionaram. O próprio Guilherme decepcionou um pouco, né? Não foi
tudo que a gente imaginava, mas o jogador que com certeza a maior decepção que eu tive da base do Cruzeiro é o Bernardo, meio atacante, que apareceu muito bem ali em 2008, 2009, subiu do time profissional, teve algumas chances, a torcida pegava muito no pé dele também e tal, até porque ele era um cara que, se eu não me engano, tipo, antes dos 20 anos ele já tinha 3 filhos, sabe? Era tipo 3 filhos com 3 mulheres diferentes. Era um cara que meio que a cabeça dele não era tão boa, não era tão maduro assim como era necessário, né? Não tinha um comportamento muito profissional, e ele que depois passou lá Vasco, rodou em vários clubes aí do futebol brasileiro. A última informação que eu tive é que ele tá no Ipatinga esse ano aí, tentando retomar a carreira. É um cara que talento ele tinha demais, cara, mas infelizmente não conseguiu virar aí como a gente esperava. O Kenner Miller pergunta: como você acha que se deve fazer para resolver o problema com o calendário do futebol brasileiro? Kenner, obrigado pela pergunta, velho. Então, assim, muita gente fala que a gente deveria adequar o calendário ao calendário europeu, né? Que é com os campeonatos começando no mês de agosto e indo ali até maio, mais ou menos, aí tendo junho, julho como um mês de férias, um mês de pré-temporada e tudo mais. Eu não acho que a coisa não é bem assim. Eu acho que não há necessidade da gente adequar o nosso calendário ao europeu. Eu acho que a gente pode continuar com o nosso calendário aqui sendo o calendário solar, digamos assim, né, que começa ali em janeiro, fevereiro, e as competições se encerram em novembro. Só que eu acho que a gente deveria colocar algumas questões lógicas. Por exemplo, dezembro vai ser o mês de férias para todo o futebol brasileiro. E aí, não sei o quê, porque a gente sempre tem nos estaduais os times que começam a preparação antes, aí nessas primeiras rodadas a gente sempre fala, né? Mas esse time está se preparando desde outubro e tudo mais. Eu acho que isso deveria acabar, assim como os estaduais também, mas enfim, vamos por partes. Primeiramente, eu acho que a gente deveria estabelecer: dezembro é um mês de férias no futebol brasileiro, não vai ter competição em nenhuma divisão. Janeiro é o mês da pré-temporada, tá? E aí, todo mundo pré-temporada, os campeonatos começando no início de fevereiro e encerrando em novembro. Então seriam 10 meses para a gente disputar tudo. E aí, como seria a minha proposta para estaduais? Não tem mais estadual com time grande, não precisa ter, não há necessidade nenhuma, não agrega em nada para time grande jogar estadual. Então os times grandes, times de Série A, vão jogar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? Todos os times grandes vão jogar essas duas competições. E aí a gente tem a questão de Libertadores ou Sul-Americana, dependendo, né, da posição que se fique. Se não conseguir qualificação para esses torneios, paciência, não joga competições continentais. Você vai jogar apenas o seu campeonato nacional e a Copa Nacional, e é isso aí mesmo que tem na temporada, e é com isso que você vai ter que viver. Com isso você garante 38 jogos na temporada do Campeonato Nacional, mais os jogos de Copa, e aí depende de quantas fases você avança ou não, até que momento você chega do torneio. Para clubes maiores como o Cruzeiro, assim, você vai ter que disputar o Campeonato Brasileiro, que começa em fevereiro e dilui essas 38 rodadas até novembro. Por quê? Para poder respeitar a data FIFA não tem jogo, não tem jogo, simples assim, não vai ter jogo. E poder ser um calendário um pouco mais racional, até para que os times não precisem ficar poupando jogador antes de partida da Libertadores, por exemplo, tudo mais, para usar o elenco de uma forma melhor. Aí você me pergunta: mas acabando o campeonato estadual e os times pequenos? Os campeonatos estaduais, eles têm que se tornar divisões de acesso do futebol brasileiro. Teriam que ser uma coisa regionalizada. Não sei se vocês conhecem como funciona mais ou menos na Inglaterra. Claro que a Inglaterra é um país muito menor, então é muito mais fácil fazer essa questão regional. Mas vamos lá. Você tem ali as 4 primeiras divisões, né? Tem a Premier League, depois você tem 3 divisões seguidas que são também geridas pela Liga e tudo mais, com 24 times cada, e elas têm ali a questão do ponto corrido, a mesma fórmula de disputa, segunda, terceira e quarta divisão. Abaixo da quarta divisão, da quinta para baixo, é tudo questão regional. Então os clubes jogam torneios regionais, que aqui poderiam ser os campeonatos estaduais, para poder em um segundo momento jogar um torneio para ver quem se qualifica para divisões superiores. E assim todos os clubes têm calendário para jogar o ano todo, o que é um dos grandes problemas do nosso futebol brasileiro hoje, porque os times têm campeonato estadual, que vai até abril, maio. Daí para frente, quem não se classificou para a Série C, quem não se classificou para a Série D, que é a quarta divisão, fica sem calendário o resto do ano e só volta a jogar no estadual do ano seguinte. Isso tem que acabar, o time tem que ter calendário para jogar o ano todo,
para os jogadores terem emprego durante o ano todo, né, que é muito importante também. E time grande não pode existir para fazer favor para time pequeno. Eu sei que todo mundo que é de cidade do interior, por exemplo, fica feliz quando o time grande vai na cidade para jogar ali, né? Só que o que a gente tem visto nos últimos anos? Em todos os estaduais, é time pequeno vendendo o mando ou para jogar em capital, para jogar até em outro estado, às vezes, é para faturar um pouco mais com renda. Então, assim, os clubes não estão preocupados com a torcida, em levar um time grande, em trazer um time grande para jogar perto do seu torcedor. Os caras estão preocupados com dinheiro. Então, a gente tem que fazer o campeonato ser mais interessante assim. Eu acho que seria muito legal se a gente tivesse, por exemplo, 4 divisões de campeonato brasileiro idênticas mesmo, sabe? Sendo um campeonato bem feito, pontos corridos e tudo mais. A Copa do Brasil, que todos os clubes brasileiros pudessem disputar, sabe? Tipo assim, por exemplo, na Inglaterra tem isso, a Copa da Inglaterra. É um torneio que qualquer clube filiado à federação pode disputar, mas é claro que vai ter várias fases de mata-mata até esses clubes pequenos ali, né, os mais regionais mesmo, mas eles têm sim a possibilidade de chegar e enfrentar times grandes. Por isso que sempre a gente vê um time grande da Inglaterra pegando um time pequeno ali num estádio, e assim, eles fazem um sorteio, um estádio para 5.000 pessoas, vai ter 5.000 pessoas lá e o Manchester United jogando. É isso mesmo, não tem conversa. Traduzindo, eu sou muito baba-ovo do que é feito da forma de organização do futebol inglês. Eu acho que o que eles fizeram lá serve de base, dá pra gente trazer o modelo, adaptar e aprender com ele sim. Mas esse formato ideal é muito ruim para todo mundo, é ruim para os clubes, para os jogadores, para a torcida, só que ele é ótimo para as federações, dá muito dinheiro e por isso as federações nunca vão ter interesse de mudar nada. O Rainer Cândido pergunta: o que você acha sobre a base do Cruzeiro? Quais jogadores poderiam subir para o time profissional? Rainer, obrigado pela pergunta, cara. Eu acho que no momento o único jogador do Cruzeiro que está pronto para subir para o time profissional é o Marcelo, que é atacante de lado e tal, ele completou 20 anos esse ano, inclusive é o último ano dele de base. Eu acho ele muito bom jogador, acho que seria uma opção útil ao elenco, até porque a gente carece um pouco de jogadores de velocidade, né? E eu acho que ele seria um jogador bem interessante. Mas a gente tem alguns caras bem talentosos, por exemplo, o Kaká, zagueiro, é muito promissor, o Vitor Brazão, goleiro, é uma promessa, o Lucas Soares, lateral direito, eu também gosto do futebol dele, os volantes, o Vander, que acho até que vai subir esse ano ainda, quando o Lucas Silva for embora, acho que o Vander vai subir. O Márcio, volante, eu acho muito bom. O Cezinha, meia. O Vitinho, que começou a carreira jogando de lateral, mas joga também de ponta. Hoje ele tá mais jogando de atacante até. Acho bom jogador. Enfim, tem muita gente boa na base do Cruzeiro, mas que todos eles precisam ser trabalhados. Não tem jogadores prontos, mas o talento já existe. João Paulo Gomes pergunta: você esperava que o Cruzeiro, depois do ano decepcionante de 2011, iria ganhar 2 brasileiros e uma Copa do Brasil? João Paulo, obrigado pela pergunta. Nem a pau que eu esperava isso. Eu realmente não estava muito otimista com relação ao Cruzeiro. Em 2011 foi muito decepcionante, 2012 foi horrível. E quando começou 2013, a impressão que eu tinha, pelo menos, com amigos também, era assim, tinha um otimismo igual tem esse ano. A gente olhava e falava assim: o time do Cruzeiro tá bom, vai fazer uma temporada boa, mas não era uma coisa que tinha uma pressão de ganhar o título. A gente falava, ó, esse time acho que vai voltar a fazer alguma coisa, pode fazer um campeonato bom, pegar uma vaga na Libertadores e tudo, mas não era aquele time que você falava, vamos ser campeão de tudo. Com o passar do tempo, o time foi melhorando, consolidando. Começou o brasileiro, a gente deu uma titubeada ali, eu lembro que teve uns jogos assim meia boca. Depois, na hora que o time foi lá para a Copa Disney, né, que teve a parada para a Copa das Confederações, o Cruzeiro voltou muito forte e arrancou muitas vitórias, e ali a gente foi olhando e falando, mano, esse time realmente é muito bom, e o time dava show. Então, assim, eu diria, cara, que não era esperado, mas com o passar do tempo a gente foi vendo aquilo se tornar cada vez mais palpável. Já a Copa do Brasil foi em outro momento, né? Aí foi depois da gente ganhar 2 brasileiros, o time se desmanchar completamente, e o título da Copa do Brasil eu não diria que era esperado, mas eu imaginava que o Cruzeiro faria uma boa temporada em 2017, uma temporada mais sólida, como acabou fazendo. E coloco muito disso no trabalho do Mano Menezes. Vocês podem ver que todo time que o Mano treina pode não ser campeão, mas é um time que sempre está ali nos 5 primeiros do Campeonato Brasileiro, ele sempre está beliscando uma vaguinha de Libertadores. Ele é um cara que a gente pode não gostar dos métodos, né, do jeito que ele gosta de ver o time jogando,
mas ele consegue fazer o time dele ter um senso de equipe muito bom e sempre tá brigando na parte de cima. O idiota no Insta pergunta: como você aprendeu tudo que sabe de futebol? Te acho muito inteligente e sábio. Grande idiota no Insta, valeu aí, mano. Cara, essa questão de ser inteligente e sábio é nada mais nada menos do que pesquisar. Eu assisto muito futebol, eu gosto muito do tema, eu vejo muito jogo e eu pesquiso muito. Então, assim, às vezes vocês veem aí o pré-jogo que eu saio falando dos caras, onde os caras jogaram, não sei o que. Isso é pesquisa, entendeu? Você pesquisa onde o cara jogou, olha a estatística dele. Não é uma coisa completa, porque a gente nem tem informações completas assim. Mas tem muito lugar na internet que a gente consegue pesquisar. E quanto mais você pesquisa, mais você vai aprendendo e entendendo também como funciona o futebol, quais são os jogadores bons, ruins, enfim. Eu acho que é isso, cara. Eu coloquei essa pergunta aí só para autoafirmação mesmo, mas assim, é tudo uma questão de o quanto você se interessa pelo tema e o quanto você quer pesquisar. É só isso mesmo. E a última pergunta é do Patrick. Para você, quem é melhor, Marcelo Moreno ou Fred? Patrick, obrigado pela pergunta. Bom, esse é um questionamento interessante, até porque acredito que a maioria que saiba, né, da época que eu já falei, que trabalhei com assessoria de jogadores e tudo mais, eu assessorei os dois, né, tanto o Marcelo Moreno quanto o Fred. Fred na época no Fluminense e o Moreno aqui no Cruzeiro. Tecnicamente o Fred melhor, o Fred é mais jogador, fez mais na carreira e tudo mais. Se você me perguntar qual que eu prefiro com a camisa do Cruzeiro, eu prefiro o Moreno. Acho que as passagens do Moreno foram muito boas. O Moreno não teve passagem pelo nosso rival. O Moreno não é o cara que fez 500 gols em cima do Cruzeiro, né? Adorava fazer gol na gente quando jogava contra. Enfim, eu gosto muito mais do Moreno, até porque na época que fui assessor também, a minha relação com o Marcelo Moreno era muito mais próxima. É um cara que eu conheci muito mais do que o próprio Fred, que me deu muito mais trabalho. Eu assessorei o Fred durante a Copa das Confederações de 2013 e durante a Copa de 2014. Então foi um primeiro ano maravilhoso e um segundo ano horrível, né? Que foi do Matador lá ao Cone. Mas assim, o Fred é mais jogador tecnicamente, acho que não há nenhuma discussão sobre isso. Mas o Moreno é um cara muito mais legal, eu gosto muito mais dele. Inclusive seria legal ter os dois disputando posição no ataque ali, mas aí ia ferrar muito, né? Que era 2 milhões lá de salário para pagar essa galera aí. Enfim, galera, concluído aí o vídeo, eu vou pedir então para você deixar o like, para se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários aí para deixar suas opiniões sobre esse vídeo e também para deixar as próximas perguntas para que eu responda no próximo 6x1 Responde aí, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!